Louvado seja o nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Estou de volta para lhe apresentar um versículo por semana. O versículo de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hoje eu quero lhes apresentar alguns motivos, na verdade 22 motivos, pelos quais nós todos devemos confiar nas Escrituras Sagradas. Primeiro motivo, Jesus declarou que a Escritura não pode ser anulada. João capítulo 10, verso 34. Você pode confiar em um livro que nunca será anulado. A Bíblia nunca será anulada, nunca perderá sua validade. Motivo número 2 para confiar nas Escrituras Sagradas. Jesus Cristo aceitou o relato dos acontecimentos da criação, conforme lemos em Mateus capítulo 19, versos 4 e 5. Motivo número 3, Jesus mencionou Adão, Eva, Noé, Daniel, Moisés, a esposa de Ló, etc. Personagens do Antigo Testamento, Jesus mencionou como personagens reais e abonou o que está escrito a seu respeito. Você pode ler isto em Mateus 19, 4 a 6, Mateus 24, 37 e 38, Mateus 12, 39, etc. Motivo número 3, para crer nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Pedro declarou que homens santos foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever as Escrituras. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. O próximo motivo é este. A geração de Josué viu os escritos de Moisés não como se fossem palavras de homens, mas como palavras de Deus. Josué capítulo 8, versos 31 a 35. Motivo número 6 para confiar nas Escrituras Sagradas. Davi comissionou seu filho Salomão a obedecer a lei escrita de Deus, especialmente a lei de Moisés. 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. Motivo número 7. Isaías afirmou que as palavras que ele falou e registrou eram as palavras reais de Deus, recebidas dele e obedecidas. Isaías 1 e 10, Isaías 8 e 20. Motivo número 8. Daniel estudou os escritos do profeta Jeremias e considerou-os o registro preciso e infalível da mensagem de Deus aos homens. Daniel, capítulo 2, capítulo 9, versículo 2, Jeremias, capítulo 25, versos 11 e 12. Motivo número 9. Malaquias encerrou o tempo dos profetas com uma admoestação à nação para lembrar da lei de Moisés, meu servo, as ordenanças para todo Israel. Capítulo 4, versículo 4. Motivo número 10. Pedro reconheceu que as epístolas de Paulo eram escrituras. 2 Pedro capítulo 3, versos 15 e 16. Motivo número 11. João reconheceu o livro do Apocalipse como escritura quando anunciou uma maldição sobre aqueles que vierem acrescentar ou diminuir, seriam então removidos do livro. Apocalipse 22, 18 e 19. Motivo número 12. João chamou Satanás de antiga serpente, estabelecendo uma conexão muito profunda com o relato que está em Gênesis. Motivo número 13. Jesus Cristo abandonou o livro de Jonas, um dos livros mais atacados hoje pelos críticos. Veja Mateus 12, 40 e 51. 40 e 41. Motivo número 14. O livro de Isaías, condenado pelos críticos, é mencionado 21 vezes no Novo Testamento. Por exemplo, Mateus 3 e 3, Mateus 15, 7 e 9, Atos 8, 28 e 33, etc, etc. Motivo número 15. Motivos para não duvidar das Escrituras Sagradas. Amós, cerca de 760 anos antes de Cristo, profetizou julgamento sobre várias nações. Amós, capítulo 1, verso 1 até o capítulo 2, verso 16. Todas essas profecias ali registradas se cumpriram. Motivo número 17.
As profecias sobre a vida e a morte de Jesus foram todas cumpridas em seus mínimos detalhes. Miqueias 5:2, Isaías 52, versículo 12 até o capítulo 53, verso 12, Salmo 22, Zacarias 12:10, etc. Motivo número 18, Isaías 40:22. Diz assim: Ele é o que está sentado sobre o círculo, em outra versão, sobre o globo da terra. Isaías fez esta afirmação no ano de 700 a.C. A ciência só descobriu isto em 1519, quando Magalhães navegou ao redor do mundo. 2.200 anos depois. Deixa eu perguntar uma coisa. Como é que Isaías sabia disto 2.200 anos antes da ciência? Se pode confiar na Bíblia. Número 19, Jó 26:7, diz assim: E suspende a terra sobre o nada. O livro de Jó é o mais antigo da Bíblia, tendo sido escrito por volta do ano 2000 a.C., mesmo quando Isaac Newton explicou como a gravidade do Sol era equilibrada pela força centrífuga da rotação da Terra no ano de 1687 da nossa era, ele nada acrescentou a esta afirmação científica proferida no livro de Jó. É que Jó sabia disto 3.600 anos antes da ciência? Você pode confiar na Bíblia. Motivo número 20, Eclesiastes 1:6. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta a fazer os seus circuitos. Você sabe que o vento apresenta alguns fenômenos, dentre os quais o fenômeno circular entre o Equador e os dois polos. Isto foi descoberto por Hartley no século XVII. Girar, isto é a evidência de uma força chamada Coriolis, que foi descoberta no século XIX, e apresentar os circuitos específicos foi uma descoberta muito recente. Uma pergunta: como é que Salomão sabia disto 1000 anos antes de Jesus nascer? Quem contou isso para ele? Você pode confiar na Bíblia. Motivo número 21 para confiar na Bíblia, Eclesiastes 1:7. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Se você unir este versículo ao Salmo 135, versículo 7, a Amós, capítulo 9, versículo 6, e a Jó 36, 27 e 29, você vai ver uma relação de alguns elementos, como o ciclo hidrológico, inclui a evaporação, a condensação e a precipitação pluviométrica, e também a decorrente formação e manutenção dos rios, dos lagos, dos mares e dos oceanos que resultam deste ciclo. Isto só foi reconhecido pela ciência quando foi descoberto por Galileu em 1630 d.C. Quem foi que contou isso para eles? Para os escritores da Bíblia? Bom, você pode confiar na Bíblia. E aqui lhe dou a última referência. Última, porque o meu tempo não permite. Salmo 8, verso 8. As aves dos céus e os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Matthew Fontaine Maury, ministro da Marinha Americana, no ano de 1860, aproximadamente, ele lançou-se ao empreendimento de encontrar esses curiosos caminhos mares, veredas mares, que está no Salmo 8. Sabe o que ele descobriu? Ele descobriu que os oceanos têm caminhos inferiores que fluem através deles, as famosas correntes marítimas. Ele, então, descobriu as correntes marítimas no ano de 1860. Mas Davi escreveu o Salmo 8 por volta de 1000 a.C. Quem foi que falou isto a Davi? 2.800 anos antes da ciência. Meu irmão, minha irmã, voltemos ao que disse Jesus e acreditar sempre nisto. Santifica-os da verdade. A tua palavra é a verdade. Deus a todos abençoe, no nome precioso de Jesus, e até amanhã com mais um versículo por dia.